Bom, então o sistema operacional é esse componente do sistema computacional que é fundamental, porque ele gerencia tudo, ele que vai controlar tudo que acontece dentro do sistema, tá? Então a função do sistema operacional é justamente através do seu conjunto de ferramentas, né, de processos, de softwares que são nativos a ele, gerenciar os recursos do sistema, acessar os periféricos, definir qual programa ou aplicativo vai receber a atenção do processador, gerenciar a memória, criar um sistema de arquivos, etc., fornecendo uma interface entre o computador e o usuário. Então, o sistema operacional é essa plataforma, é essa mesa de trabalho, né, onde o usuário vai estar lançando mão de todos os recursos de hardware através do sistema operacional. Então, ele funciona como essa grande plataforma. Então, nessa mesa de trabalho, você tem um caderno para você escrever, você tem um livro para você ler, você tem um rádio para escutar música, você tem uma TV para ver filme, para ver, enfim, tudo isso, essa mesa, essa base, né, essa plataforma, é o sistema operacional. Ele disponibiliza tudo isso, tá? Então, uma das funções do sistema operacional é criar um sistema de arquivos, tá? Então, o sistema de arquivos é uma forma de organizar os dados, né, em algum meio de armazenamento de dados, e o sistema, então, sabendo interpretar esse sistema de arquivos, o sistema operacional sabendo interpretar esse sistema de arquivos, né, de um determinado dispositivo de armazenamento, ele pode, então, decodificar os dados, armazená-los, gravá-los, manuseá-los, tá? Então, o sistema de arquivos é essa organização, é como ele organiza os dispositivos de armazenamento de dados para poder guardar as informações processadas, que são processadas pelo sistema, né? Então, fazendo uma analogia aí, esta organização dos dados assemelha-se a uma biblioteca, né? Onde o bibliotecário organiza os livros de forma padronizada, né? Por assunto, censura, etc., para facilitar a sua localização, sem ocupar muito espaço e garantindo a sua preservação, né? Então, Maria Bethânia, dá uma fechadinha aí no áudio, né? Para isso. Então, ele funciona como essa grande biblioteca onde todo o conteúdo vai ser organizado de forma sistemática, bem definida, com critérios padronizados e tal, para facilitar a localização desses dados e o manuseio deles. Então, o sistema operacional seria esse bibliotecário da biblioteca. A biblioteca seria o dispositivo de armazenamento, a pastilha SSD, ou HD, ou pendrive e tal. E o bibliotecário é o sistema operacional, que organiza isso, que faz a organização desse ambiente, tá? O sistema operacional guarda os dados nos espaços vazios do disco, rotulando-os com um bloco de controle de arquivos, né? E ainda criando posições do arquivo. O sistema operacional pode, então, criando uma lista com a posição destes dados, né? A tabela de arquivos mestre. Sabendo então a posição, ele vai lá, busca esse arquivo e trabalha com ele, tá? É interessante pensar, por exemplo, quando você deleta um arquivo do seu HD, do seu dispositivo de armazenamento, você não está deletando o conteúdo, né? Os bytes que estão gravados naquele disco. Você está deletando
o endereçamento que tem nessa tabela de arquivos mestre. Ou seja, o que você deleta é a localização dele pelo sistema operacional. O sistema operacional não consegue mais chegar no arquivo. Você deletou, ele não existe mais para o sistema operacional, embora ele continue gravado lá. Então é isso que acontece com muita gente, né? Muita gente pensa, pessoas que vão sofrer, por exemplo, uma busca e apreensão, né, pela polícia e tal, aí pensa que deletou o arquivo, se viu livre das provas. Mas não. Né? O que ele fez quando deletou o arquivo foi simplesmente eliminar esse endereçamento que o sistema operacional tinha daquele dado. Mas aquele dado continua gravado lá no disco. Então a polícia pega aquele disco e através de um sistema apropriado ele vai vasculhar aquele disco e vai encontrar os dados lá, né? Então muitas vezes a pessoa pensa que está enganando a polícia e não está, né? Vai ser pega do mesmo jeito. O que ocorre é que quando você cria novos arquivos em cima daqueles que foram deletados, porque como você deletou o endereçamento, para o sistema operacional aquele dado não existe mais. Então, quando você instala um novo programa, enfim, cria novos arquivos, etc., aquele espaço que para o sistema operacional estaria vazio, ele é então Verusca, veja aí o seu microfone, isso. Ele é então substituído. Aí sim, o sistema operacional grava novos dados em cima daqueles. Nesse momento, aí sim, você eliminou aquela informação que tinha antes, foi eliminada do seu dispositivo de armazenamento. Então, até aquele espaço ser ocupado novamente, tá? Ser novamente ocupado por outros dados, ele continuará existindo lá no disco, tá? Mesmo tendo sido deletado, quando você lá botou lá na lixeira o arquivo, você deletou, né? Mesmo que tenha sido deletado definitivamente da lixeira, mesmo assim ele existe ainda fisicamente lá no disco, né? Mas quando você instala novos programas ou cria novos arquivos, aí sim o sistema operacional, que não sabe mais que ali tem algum arquivo, substitui aquele conteúdo por outro. Aí aquele arquivo realmente desaparece e não tem mais como ser localizado. Ok, pessoal? Theo está colocando aqui, então, a respeito... Oi, pode falar, Verusca. Você está dizendo, eu tenho um arquivo, aí eu tirando da lixeira, ainda fica por cima? Fica lá guardado. Fica lá, você mesmo que você tire da lixeira, jogue fora mesmo, delete completamente o arquivo. Mesmo assim, o que aconteceu? O sistema operacional, para ele não existe mais o arquivo, mas os dados continuam gravados na superfície magnética lá, na pastilha, no chip lá de armazenamento de dados, lá do seu SSD, ou na superfície magnética do seu HD. Somente quando o sistema operacional grava alguma coisa por cima, ou seja, aqueles clusters, aqueles espaços que estavam ocupados, tá certo? Com aquelas informações do arquivo que você deletou, tá? Quando aqueles clusters é ocupado com outro conteúdo, aí sim, o conteúdo que existia desaparece. Aí ele não existe mais.
Só um minutinho. Pronto, eu já disse que fica lá. Aí vamos supor que eu queira recuperar. Como é que eu faço? Assim, se você quiser recuperar, você vai ter que usar um programa especial. Esse programa a polícia, as polícias, por exemplo, investigativas, usam programas muito poderosos para fazer isso, mas aí você teria que usar um programa especial para rastrear os dados da superfície magnética e tentar recuperar aquele conteúdo. Tá entendendo? Você conseguiria recuperar. Tem uns programas que fazem isso. Evidentemente que quando se trata de polícia investigativa e tal, aí eles usam programas muito mais sofisticados, muito mais poderosos, para fazer uma varredura com muito mais profundidade e poder localizar tudo e tal. Mas existem programas mais simples que podem também fazer isso, tá? Tendem a conseguir recuperar os dados. Entendi. Entendeu? Beleza. Entendi. Então, gente, o sistema de arquivos é muito importante, tá? Porque cada sistema operacional tem o seu sistema de arquivos específico. Então, o Windows tem um sistema de arquivos, o Linux tem outro, o macOS tem outro. Cada sistema operacional tem um sistema de arquivo, cria um sistema de arquivos próprio. Isso aí define, por exemplo, a condição de um programa, é um dos aspectos, né? Um dos aspectos que influencia nisso. A condição de um programa criado para um determinado sistema operacional ter condições de ser instalado em outro. Então, por exemplo, eu crio um programa para o Windows, tá? Eu não consigo instalar ele no Linux, a não ser que eu use... pessoal, a não ser que eu use um emulador, né, um programa para fazer Glícia, pega ela aí. Minha cachorra tá me incomodando aqui. Minha cachorra não é fácil, cara. Então, pessoal, aí se o programa ele foi criado para ser instalado no Windows, ele não vai conseguir ser instalado em outro sistema operacional. Um dos motivos é o sistema de arquivos. A forma como o sistema operacional organiza a superfície magnética do disco para gravar dados não permite, dificulta a instalação de um programa gerado para um sistema em outro, tá? Então é por isso que o Mac e o Linux não pega vírus. Por que não pega vírus? Porque o vírus não consegue ser instalado no Linux nem no Mac, porque ele foi gerado para o Windows. Como ele foi criado para o Windows, e o vírus é um tipo de programa, é um software, tá? Então ele não consegue ser instalado no Windows, no Linux ou no Mac, tá? Então é um detalhe aí para vocês terem esse conhecimento. O sistema de arquivos, então, é uma coisa muito importante, né? O sistema operacional, aí nós temos alguns exemplos e algumas outras funções de sistemas operacionais, né? Então, nós temos aí, por exemplo, os 3 principais sistemas operacionais, né? O Windows, o OS X, que é do Mac, e o sistema baseado no Linux, né? E o Linux são de muitos sistemas. Lembrando que como o Linux é código aberto, é software livre, existem muitas versões diferentes de Linux, né? Muitas versões diferentes de Linux. Mas vejam, ainda, embora isso aí são dados meio antigos já, dados de 2012, 2013, mas
Em 2012, por exemplo, 88% das máquinas, quase 90%, rodavam Windows, tá? Ainda continua, o Windows continua sendo ainda o principal sistema operacional que roda nos PCs, nos computadores pessoais, ok? Essa diferença tem diminuído um pouco, né? Mas eu acredito que hoje ainda seja em torno de 80%, tá? 80% das máquinas ainda devem rodar, mais ou menos isso aí, o Windows. E os outros ficam aí entre o OS X e o Linux. E o Linux tem crescido muito. Eu acredito até que o Windows tenha caído abaixo já de 80%, e nós temos aí o Linux e o macOS quase que empatados aí nessa disputa, tá? Nesse momento aí da história. Mas aqui, ó, tem vários outros sistemas operacionais, né? Um sistema operacional que está crescendo muito é esse Google Chrome OS. Esse Google Chrome OS, ele equipa aqueles computadorzinhos, o Chromebook do Google. É um computador Chromebook, é um computador que está começando a ser vendido bastante e tal. O pessoal que tem usado tem gostado bastante, entendeu? Eu não tive chance de usar ainda esse computador, esse Chromebook, mas é um computadorzinho que ainda tem um preço muito bom, e que usa esse sistema aqui, o Chrome OS, né? Aí nós temos aí o Solaris, tá? Alguns outros sistemas que ainda têm alguma relevância, mas praticamente os sistemas operacionais que funcionam em desktop giram em torno do Linux, do macOS, da Microsoft, né? E agora o Chrome OS também começa a ganhar um espaço, tá? Começa a ganhar um espaçozinho. Isso para desktop, né? Para dispositivos móveis, a gente tem aí uma prevalecência e uma ascendência grande do Android, né? O Android é líder, a posição que o Windows ocupa nos desktops e nos PCs, né, comum, o Android ocupa entre os dispositivos móveis. Então, o Android é o principal sistema operacional dos dispositivos móveis. Mas existem outros, né? O iOS, que equipa os dispositivos da Apple. Lembrando, pessoal, que os dispositivos Apple, eles vêm com uma configuração casada, tá? Hardware e software. Então, quando você compra uma máquina Apple, você compra o hardware e o software, o sistema operacional pronto para ela, para aquela máquina. Isso acontece tanto tanto em relação aos PCs, né, aos computadores pessoais, notebooks da Apple, né, o MacBook, enfim, os computadores da Apple, como também os dispositivos móveis, o iPad, o iPhone, né? O iPad agora está vindo, inclusive, com um sistema operacional um pouquinho diferente do iOS. É um sistema operacional que foi adaptado para o iPad, né? Que fica aí, é um sistema operacional que fica quase entre o macOS e o iOS, tá? Então, fizeram uma diferençazinha bem interessante para o iPad. Então, nós temos aí para dispositivos móveis o Android, que é carro-chefe, o iOS, que funciona atrelado ao hardware, né? Então, embora o software seja grátis,
Então, por exemplo, o software da Apple está lá disponível. Você pode baixar o iOS e instalar. Mas para você instalar o iOS, o macOS, né, o sistema operacional da Apple, tanto num PC quanto num dispositivo móvel, você tem que ter esse dispositivo, esse PC ou esse dispositivo móvel, esse smartphone, por exemplo, com a mesma configuração do equipamento da Apple. Tem que ter o mesmo processador, mesmo tipo de memória, mesma placa-mãe, tá? Então, se não for igual, você não vai conseguir instalar. Por quê? Porque o sistema operacional ele é casado, ele vem casado. Ele vem para reconhecer aquele dispositivo. Então, quando você tenta instalar, se você tenta instalar e o dispositivo que está lá, a placa-mãe, o processador, né, não foi exatamente aquele para o qual o sistema operacional foi programado para gerenciar, ele não vai conseguir instalar. Embora o sistema operacional seja gratuito, né? Você baixa lá, qualquer um pode baixar para instalar, mas não vai conseguir instalar por conta disso. Só para fazer essa colocação, tá? E tem aí outros, né, como o Windows Phone, que acabou não tendo muito mercado, o BlackBerry OS, que também teve muita força um período, mas também acabou perdendo mercado, e ficou basicamente nesses aí, tá? O Android e o iOS que ficaram mesmo no topo aí. Bom, aí você tem a classificação dos sistemas enquanto a capacidade de usuários, de contas de usuários que podem ser criadas nele. Tá? Então você tem sistemas operacionais monousuários e você tem sistemas operacionais multiusuários. Tá? Então, dependendo do sistema operacional, você vai poder criar contas de usuário para ele. O sistema de arquivos ele tem uma influência enorme sobre isso. Por exemplo, o Windows, até o Windows 98, né, ele era monousuário, porque ele usava um sistema de arquivos chamado FAT16, FAT32. Né? Esse sistema de arquivos não permitia que você criasse contas de usuário que tivesse gerenciamento privado de espaço em disco e etc. Tá? Então, você até podia criar conta de usuário, mas esses usuários eles não tinham privacidade, tá? Com os dados que gerenciavam, que administravam na máquina e etc. Tá? Por quê? Porque o sistema de arquivos ele não permitia isso, não permitia que fosse feito, fosse criado, dada essa condição do usuário ter privacidade de dados, etc. Apenas com o sistema de arquivos NTFS é que o Windows passou a ter, se tornou um sistema operacional multiusuário. Tá? Já o Linux e o Mac sempre foram multiusuários. O sistema de arquivos deles já permitiam que eles manipulassem contas de usuário. Tá? Mas, por exemplo, não faz sentido, por exemplo, você ter um sistema multiusuário em smartphone. Né? Então, os smartphones, em geral, eles são monousuários.
Por quê? Porque cada um tem o seu, né? Dificilmente você vai ter um smartphone que 2, 3 pessoas usem. Então não faz sentido ele ser multiusuário, tá? Já os computadores, eles são, por natureza, multiusuários. O gerenciamento de processos é uma das funções do sistema operacional. O sistema operacional vai gerenciar processos no sistema computacional, né, que rodam, que estão ali ativos na memória RAM da máquina. Então, ao ser carregado, o sistema operacional inicia vários processos que irá precisar para funcionar corretamente. Esses processos poderão ser arquivos que necessitam ser frequentemente atualizados, ou programas que processam dados úteis para o sistema, né? Então, podemos ter acesso a vários processos do sistema a partir do gestor de tarefas. Todo sistema operacional tem um ambiente de gestão de tarefas, tá? Por ele, se pode também visualizar a utilização da memória por cada processo. Então, no caso de erros acontecendo no sistema operacional, você pode, entrando ali pelo gestor de tarefa, ver qual o processo que está dando problema, que está travando, que está causando alguma dificuldade, tá? Então, isso aí é um gestor de tarefas, um monitor de atividades, né? Onde você vê os processos aqui listados, né? Vários processos listados. E aqui você vê, por exemplo, o uso da CPU por esses processos, o tempo em que a CPU está operando esses processos, né? Threads aqui significa processos propriamente dito. Então, por exemplo, esse processo aqui, na verdade, não é um, são 6 processos acontecendo na execução desse programa aqui, tá? E assim por diante. Então, você tem a quantidade de processos aqui acontecendo, né? Os usuários que estão utilizando, etc. Ok? Então, aqui você tem um controle disso. Você pode perceber que, então, o Google Chrome aqui é o que está consumindo mais recursos da CPU, né? É o que tem uma quantidade também grande de processos acontecendo aqui. E o tempo aqui que está rodando esses processos. Ok? Então, nós vemos aqui um quadro que mostra aqui, com relação à CPU, tá? Com relação à CPU. Em relação à memória, esse outro quadro aqui vai dar uma visão de como é que está sendo gasto a memória por cada um desses aplicativos ou desse conjunto de processos. Por exemplo, o kernel do sistema, o núcleo do sistema, é o que está consumindo mais memória. Quando você carregou o sistema operacional, todos os processos daquele sistema, do núcleo dele, né, do kernel dele, né, estão consumindo aqui 677 megabytes de memória. Ok? 97 processos estão rodando no kernel do sistema. O Firefox, por exemplo, está consumindo 549 megas. 43 processos estão acontecendo. Tá? Ele está usando aqui 246 portas aqui, portas de conexão, né? Então, portas aqui seriam, na verdade aqui, protocolos de comunicação que ele está usando. E aí você tem o Chrome aqui, usando muitos processos, mas aqui você tem ele separado, porque cada janela do Chrome é analisada separadamente, diferente aqui do Firefox na época. Hoje o Firefox ele também funciona assim, mas na época não. Então aqui ele tem, né, a quantidade. Aí você tem outros aplicativos, o Word aqui estava aberto, né? PowerPoint estava aberto, e aí por diante. Então, você vê aqui, pessoal,
que a memória é um negócio importante na máquina, tá? Memória RAM. Então tudo isso aqui, gente, está rodando na memória RAM. Enquanto a máquina está sendo utilizada. Você vê que a memória RAM é fundamental. Porque você tem aqui, ó, você tem 8 GB de memória RAM, eu tenho na minha máquina, né? 8 GB de memória RAM nessa máquina aqui. 7,92 GB está ocupado, está sendo usada. Então você vê que não custa muito, você já esgota os seus recursos de memória RAM, né? Carrega o sistema, carrega mais 1, 2, 3 aplicativos, já começa a dar problema. Se você tem pouca memória RAM, você vai ter uma máquina lenta, uma máquina com dificuldade, né? Que vai ter que, enfim, você vai ter que estar sempre jogando aí com os recursos de memória. Entenderam aí, pessoal? Isso aqui são dados interessantes para a gente compreender como funciona o sistema. Aqui fala um pouquinho de interface, né? O sistema operacional ele tem uma interface. O que é essa interface? É essa janela que está aberta para o usuário. Esse ambiente aí de interação com o usuário, né? Então, para ser possível operar um computador, o sistema operacional fornece ao usuário uma interface para usar os seus recursos. Atualmente, as principais interfaces de uso são as seguintes: interface terminal, interface textual e interface gráfica, tá? A mais usada é a interface gráfica. É essa interface que a gente usa normalmente no sistema operacional, usando mouse, botão, clicando nos ícones. Isso aí é a interface gráfica, tá? Com o qual o usuário interage com o sistema, né? Usando aí esses recursos, mouse, teclado, ou mesmo toque, né? Quando a tela é sensível ao toque, é touch screen, né? Então, quando a tela é sensível ao toque, também você usa a própria tela para fazer essa interação. Né? É possível fazer todo tipo de tarefa usando interface gráfica, como edição de vídeo, imagem, sendo somente alguns tipos muito específicos de tarefas que saem melhor em linhas de comando. Tá? Aqui você tem esses exemplos de interface. Ó. Interface terminal é essa de tela preta, né? Essa interface terminal ela é utilizada especialmente nos servidores, né? Servidor de dados, servidor de web, servidor de rede. Os servidores, em geral, são manipulados por técnicos e, em geral, eles preferem utilizar a interface terminal. Tá? Às vezes, eles nem, quando instalam o servidor, eles nem habilitam a interface gráfica. Eles mantêm o servidor rodando com interface terminal. Porque a interface gráfica consome um pouco de recurso da máquina. Né? Você tem ali imagens, tal, ícones, tal, tudo isso pesa um pouco em termos de memória e tudo. Além disso, para alguns eventos, trabalhar com comandos é melhor do que trabalhar com botões. Interface gráfica, tecla aqui, toca ali, tal. Os técnicos especializados vão preferir trabalhar na interface terminal. Tá? Aqui uma interface textual, essa interface era muito usada antigamente, hoje em dia não se usa muito, embora que você tenha ainda algumas aplicações do computador que ainda usam interface textual. Por exemplo, quando você abre lá o setup da tua máquina para fazer configurações no setup, a interface que você tem ali é uma interface textual. Tá? É uma interface textual.
Então, ainda se usa para algumas aplicações, mas em geral ela era muito comum quando tinha o DOS, né? Quando você usava, antigamente mesmo e tal, você acessava o sistema operacional e você abria os aplicativos, né, através de comando no terminal, mas você abria os aplicativos e vários aplicativos usavam essa interface textual, tá? Então, só para vocês terem uma ideia aí das diferenças e tal. Compartilhamento de CPUs e multiterminais, né? Então, um multiterminal ou multiestação é um único computador, uma única CPU, que pode ser utilizado por múltiplos usuários. Então, você tem uma única CPU, né? Uma única placa-mãe, uma única CPU, mas você tem saídas para vários monitores, para vários teclados, para vários mouses, e aí você cria estações de trabalho usando uma única CPU, tá? A gente chama isso de multiterminal. A configuração envolve o conjunto de dispositivos de entrada, né? Então você tem vários teclados, mouse, pendrive e tal. E de saída também, vários monitores, fones de ouvido, né? Para cada usuário. Isso é possível pelo aumento da capacidade de processamento e memória. Então você tem que ter uma máquina um pouquinho mais robusta, né? Não, nem tanto em relação ao processamento, mas principalmente em relação à memória, para dar um reforço, né? Para que você possa ter vários usuários utilizando aquele terminal. Tá? Então, aqui um exemplo. Nas escolas, o Proinfo, um certo leilão do Proinfo utilizou muito esse modelo aí. Tá? Esse modelo. Qual é o problema que vocês veem aí nesse modelo? O principal problema dessa configuração, qual seria? Alguém quer arriscar falar aí? Eu acho que é esse, como é que chama essa parte aí, esse preto aí no meio, que está no meio. Aqui, aí você tem o gabinete, né? É o gabinete, esse gabinete que está servindo aí para vários computadores. Isso. Não é isso mesmo, não? Não, ele está servindo para vários computadores. Para uso. No laboratório de informática das escolas são assim. Isso, vários laboratórios vieram assim porque o Proinfo comprou esse modelo aí, tá? Adotou esse modelo. Mas qual seria o problema? Porque, por exemplo, para um uso de editar um texto, acessar um browser na internet, tal coisa, até dá tranquilo, entendeu? Você pode ter vários usuários utilizando. Mas qual seria o grande problema com relação a esse modelo esse modelo aí de utilização do laboratório? Você ter multiterminais assim. Estou achando tudo muito próximo. Mas não é isso não tem nada a ver também não, né? Não é isso exatamente. O grande problema... Professor, Oi. Professor, já que só tem um monitor, quando a pessoa for usar um pendrive... Não, na verdade é o seguinte, ele tem na saída, na face lá externa lá da placa-mãe, ele tem várias saídas. E aí você tem, tá vendo aqui essas caixinhas pretas aqui, ó? Isso aqui, ó. Ah, sim, estou vendo. Então coloca o pendrive aí. Isso, cada um dos usuários bota os pendrives aqui, tá? Então ele tem várias saídas para monitores, ele tem várias saídas para teclado, lá na placa-mãe, tá? A placa-mãe tem adaptadores que vão permitir várias conexões de monitor, de teclado, de mouse, de pendrive, etc. Ou seja, funciona. Mas qual o problema que eu quero que vocês entendam aí dessa solução multiterminal? Não? Hã? A placa-mãe fica com
Se eu não sei usar a palavra, foi muito cheio, 4 computadores, uma placa-mãe só para 4 computadores. Como eu falei, normalmente você tem que ter um reforçozinho, principalmente de memória RAM, né? Para poder rodar bem todas as máquinas. Agora, processador até aguenta bem, né? E a placa-mãe ela vai manter esse fluxo de informações tranquilo, vai funcionar. E as máquinas funcionam até razoavelmente bem. Não tem tanto problema para um uso simples. Um editor de texto, um acesso à internet, coisa simples, tá? Você faz bem nas máquinas, sem muito problema. Agora, o grande problema, pessoal, é que quando uma CPU dessa dá pane, você perde 4 estações de trabalho. Se você tem um laboratório com... O problema não vai para todos eles, né, professor? Pois é. Se você tem Estão interligados. Você tem um laboratório, por exemplo, com 5 conjuntos desse. Tá certo? Ou seja, você tem um laboratório para 5 vezes 4, 20. 20 máquinas, 20 pessoas, usuários. 20 estações de trabalho. Quando você tem uma CPU dessa queimando, você já perdeu 4. 4 estações de trabalho. Se queimar 2, você já perdeu 8. Entendeu? Então você tem perdas coletivas. Assim como você tem uso coletivo, tu também tem perda coletiva. Ok? Então tem esse grave problema aí. Isso acontecia muito. Botava lá no laboratório e tal, daqui a pouquinho o HD dava uma pane e queimava todo mundo. Todo mundo ficava sem acesso. Né? Então essa solução traz esse inconveniente. Vamos lá, vamos São 19 horas. Aqui. Gerenciamento de processo. Um processo é um módulo executável único. Então veja, cada processo é um módulo executável único que corre concorrentemente com outros módulos executáveis. Então, por exemplo, num ambiente multitarefa, como o Unix, né, você pode abrir vários aplicativos e tal, que suporta vários processos. Um processador de texto, um navegador e um sistema de banco de dados são processos separados, que rodam concomitantemente. Então, se você tiver uma máquina com um processador simples, de um único núcleo, tá? O que vai acontecer? Cada processo desse vai aguardar a sua vez de conversar com o processador. Tá? Nada vai acontecer simultaneamente. O que acontece é que, como isso é feito em alta velocidade, né? Então parece que está acontecendo junto. Então você está escutando uma música, está digitando um texto, está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Parece que as coisas estão fluindo ao mesmo tempo, mas não estão, né? Porque o processador vai estar dando atenção a um processo só por vez. Apenas um processo ganha a atenção do processador por vez. Tá? O que ocorre é que agora máquinas mais modernas têm processadores de vários núcleos. Então, por exemplo, tem esse processador i9, né, da Intel, ele tem 8 núcleos. Então, como ele tem 8 núcleos, aí ele pode dar atenção a 8 processos de uma vez só. Porque ele tem 8 núcleos, ele vai ter condições de trabalhar até 8 processos de uma só vez. Ok? E com grande rapidez, e com grande fluidez de capacidade, grande capacidade. Tá? Então, isso é importante a gente saber como funciona isso. Quando o processador é mais simples, ele tem um núcleo só, ele vai dar atenção. Tal. Antigamente, quando a velocidade de processamento não era muito boa e os barramentos também não eram muito velozes,
você sentia isso nitidamente. Você estava assistindo um vídeo, se abrisse um programinha, o vídeo se abrisse lá qualquer outra coisa, o vídeo já começava a travar, né? Ficava ali travando e tal, ou uma música começava a tocar travando, né? Por quê? Porque você sentia isso nitidamente. Hoje não, né? Você está lá tocando uma música, você abre um texto, pronto, digita e você não sente nenhum problema, tá? Porque mesmo com um processador mais simples, de um núcleo e tal, os dados fluem com muita velocidade, né? Para vocês terem uma ideia, a média aí é na faixa aí de 250 gigabits por segundo, ou seja, 250 milhões de ciclos de onda por segundo, né? Então o processamento, a velocidade é muito alta, você parece que está acontecendo tudo junto ao mesmo tempo, mas não está, mas isso não vai afetar muito a sua percepção, tá? Você não consegue perceber muito isso. Bom, gente, aí a gente chegou no princípio de funcionamento do sistema computacional, tá? O sistema computacional, ele não é uma máquina inteligente, tá? É uma máquina com grande capacidade de processamento de dados, tanto em volume quanto na velocidade das operações que realiza sobre esses dados. Então é o que a gente acabou de falar. Basicamente, o computador é organizado em 3 grandes funções ou áreas, que são entrada de dados, processamento de dados, saída de dados. Então, entrada, mediante o uso dos periféricos, né, de entrada, o processamento, que se dá na unidade central de processamento, que é o cérebro nervoso da máquina, né, onde você tem ali o microprocessador, né, com seus milhões de circuitos impressos, né, ali funcionando. E a saída de dados, depois de inserida, processada e devidamente armazenada, a informação está pronta para ser apresentada ao usuário mediante o uso de periféricos de saída. Tá? Os dados fornecidos ao computador podem ser armazenados para processamento imediato ou posterior. Tá? Esse armazenamento de dados é feito na memória do computador. Essa memória pode ser de 2 tipos, memória principal ou interna e memória secundária ou auxiliar, depois do armazenamento. Então, como ocorre esse processamento? Então, está aqui um esquema, né? Você tem aqui os dispositivos de entrada. Hoje em dia não se usa mais, não existe mais disquete. CD-ROM também está em desuso, né? Você tem aqui teclado, você pode ter uma tela touchscreen, né? O mouse, uma mesa digitalizadora. Isso aqui são todos dispositivos de entrada. Vai dar inputs, jogando dados aqui, que vão ser armazenados na memória principal e jogados aqui na CPU. A CPU tem 2 seções, uma seção de controle e uma seção de aritmética e lógica. A unidade central de processamento tem, então, 2 seções aí muito importantes. Uma que vai ficar controlando esse fluxo de entrada de dados ali, né? E a outra que vai ficar fazendo as operações matemáticas, né? Lembrando que tudo que está circulando no sistema são pulsos eletromagnéticos nos formatos de zeros e uns, né? Representados aí por zeros e uns. O que vai estar acontecendo são operações matemáticas dentro do sistema. Tá? E aí você tem os dados que vão passando pela memória principal, alcançar os dispositivos de saída. Tá? O monitor de vídeo, a impressora, o plotter, o dispositivo de armazenamento. Tá? Então esse esquemazinho aí, ele é muito didático. Aí nós chegamos na representação dos dados, ok? Então, para realizar as operações, a máquina utiliza o bit, binary digit, né?
Um bit é um sinal eletrônico que pode assumir dois estados, representados pelos algoritmos 0 e 1, tá? Constituindo assim um sistema binário. Sistema de numeração binária é o sistema que é composto de dois algarismos, 0 e 1. Qual o sistema que nós utilizamos? Sistema de numeração que nós utilizamos como padrão. Diga aí, minha gente. Qual o sistema de numeração que nós utilizamos como padrão? Os bits, bytes. Não, o sistema de numeração que nós, humanos, utilizamos... Binário. Oi? Binário. Não, nós humanos. Sim, os humanos. Aí é da máquina. O binário quem usa é a máquina. Nós humanos usamos qual sistema de numeração? Decimal. Decimal, tá? Então, por que a gente usa o sistema de numeração decimal? Basicamente tem uma razão, tá na origem, lá na origem da existência humana. Porque nós aprendemos a contar com os dedos da mão. Tá certo? Nós aprendemos a contar com o auxílio dos dedos. E nós temos 10... E os dedos da mão são 10, aí vem de 10, decimal. Decimal, tá? Uma descoberta recente eu digo aí, já dentro da história, né? Antes de Cristo, mas já dentro da história, é a criação do zero, né? Dizem que a criação do zero é uma descoberta da cultura asiática e tal. Mas veja, nós temos nós trabalhamos com 10 algarismos, que vai de 0 a 9. 0 a 9, tá? O sistema binário trabalha com 2 algarismos, que vai de 0 a 1. Certo? O decimal vai de 0 a 9. O binário vai de 0 a 1. O octal são 8 algarismos. Trabalha com algarismos do 0 ao 7. Não, 0 ao 7. O octal são 8 algarismos. Vai trabalhar com algarismo do 0 ao 7. Tá? 1 ao 7 e o 0 que se conhece contra 1, né? Faz 8. Isso. Tá? Então veja. E temos ainda o sistema hexadecimal. Esse sistema hexadecimal é muito usado na informática. Ele trabalha com 16 algarismos. Tá? Só que aí você não tem como representar os algarismos 10, 11, 12, 13, 14, 15, tá certo? Com números. Porque senão você teria que usar 2 números, aí não daria. Aí eles passam a usar letras. Então é 0 a 9, e aí se usa para o 10 a letra A, para o 11 a letra B, para o 12 a letra C, para o 13 a letra D, para o 14 a letra E e para o 15 a letra F. Então, no sistema hexadecimal vai de 0 a F. Tá? Isso aí não é só curiosidade não, tá, gente? Isso aí tem importância. Com relação ao armazenamento de dados, dispositivos de armazenamento de dados, como discos rígidos, disquetes, etc., possuem uma capacidade medida em múltiplos de byte. Tá? Então, o sistema computacional vai trabalhar sempre com bits, e aí você vai ter potências de 2. Tá? No caso, 1 byte corresponde a 8 bits. O que é 1 bit? 1 bit seria um dígito binário, um 0 ou um 1. Ok? Então, um bit é um dígito binário.
0 ou 1. Um byte é um conjunto de 8 bits. Ok? Então, por exemplo, você tem um byte que é 8 bits, você tem 1024 bytes, que corresponde a 1 kbyte, certo? Aí você tem 1024 kbytes, que corresponde a 1 megabyte. Você tem 1024 megas, que corresponde a 1 gigabyte. E você tem 1024 gigas, que corresponde a 1 terabyte. Então isso aí, gente, são grandezas de armazenamento. Ok? Que vai trabalhar sempre com múltiplos de 2, porque a base é 2, é binário. Então, por que é 1024 e não 1000? Quando a gente fala, por exemplo, 1 quilo, são quantos quilogramas? São quantas gramas? 1 quilo? 1000 gramas. 1000 gramas. Porque aí você está trabalhando com o sistema decimal. É exato, 1000 gramas. Agora, quando você vai para o sistema, usar o sistema binário, 1 kbyte, 1 kilobyte, não é 1000 bytes. Por que não é 1000 bytes? Porque você está usando a base 2. E o número que mais se aproxima de 1000 na base 2 é 2 elevado a 10, que é 1024. Tá? 2 elevado a 8 é 256, 2 elevado a 9 é 512, 2 elevado a 10 é 1024. 2 elevado a 11, né, é o quê? É 2 vezes isso, né? É 2048, né? Tá certo? E aí por diante. Então você vai sempre usar a base 2, ó. 2 elevado a 10, 1024. Tá? Por isso que usa o 1024. Ok? Isso aí, gente, é espaço de armazenamento, tá? Espaço de armazenamento. Então não vão confundir quilo de alimento com quilo de bytes. Isso, exatamente aqui. Cada dispositivo de armazenamento tem uma autonomia, uma capacidade de armazenar bytes, tá? Então, quando você fala em computação, você está sempre trabalhando com byte. Por quê? Porque a leitura é feita em bytes, normalmente, tá? A leitura só é feita em bits quando você está transmitindo dados. Mas quando você está fazendo leitura de dados, normalmente é byte, que se você está lendo byte. É a mesma coisa nós. Por exemplo, quando você está lendo, você lê letra ou você lê palavra? Palavras. Você lê palavras. E uma leitura dinâmica não lê nem palavra. Lê logo a frase completa. Lê a frase completa. E tem pessoas capazes de ler parágrafos. É verdade. A pessoa olha para o parágrafo e já sabe o que o parágrafo diz. Isso é leitura super dinâmica. É chamado de leitura super dinâmica. Tem inclusive um fenômeno aí, um menino aí que é impressionante. Ele conseguia ler um livro de 500 páginas em algumas horas. Né? Porque ele não lia nem parágrafo, ele lia conjunto de parágrafos de uma vez só. Ah, danado. Tá? Isso é leitura super dinâmica. Mas veja, o computador trabalha com essa mesma configuração. Ele não lê bits, ele lê byte, ele lê palavra, ele não lê letra. Tá? A leitura normalmente é feita com conjunto de bits, tá? Aqui você tem, na verdade, nós temos dois tipos de sistemas de numeração. Aqueles que são posicionais e aqueles que são não posicionais, né? Por exemplo,
Um exemplo aí de sistema de numeração não posicional. Alguém lembra? A gente viu isso lá no segundo ano, terceiro ano do ensino fundamental. Posicional pode ser na ordem crescente, por exemplo, né? Posicional é aquele que o algoritmo vai ter valor dependendo da sua posição no número. Né? O algarismo, aliás. O algarismo, ou seja, o número, por exemplo, você tem um número 120, né? Então você tem o número 2 aí, o algarismo 2, ele tem um valor que não corresponde a 2, corresponde a quanto? 2 dezenas. 2 dezenas, corresponde a 20. Né? Por quê? Porque o sistema decimal é um sistema posicional. Depende da posição que o algarismo ocupa. Se o 2 estivesse depois do zero, ficaria 120. Então já seria outro valor devido à posição. Muito bem. Agora vamos dar um exemplo aí de um sistema não posicional. Tem um bem conhecido. Na verdade, tem vários sistemas não posicionais, mas tem um que é muito conhecido, que a gente estudou quando era criança. Não posicional. Não posicional. Ou seja, o algarismo continua tendo o valor absoluto dele, independente da posição. É o zero, meu? Não, os números romanos, algarismos romanos. Ah, é verdade. Por exemplo, você quer escrever 30, você escreve XXX. Isso. Certo? Se você quer escrever 31, XXXI. Ui. Né? Então, na verdade, por quê? Porque os algarismos, eles vão ter valor absoluto sempre. Tá? Não é o caso dos posicionais. Na turma de matemática eu trabalhei isso bem direitinho, mostrei aí como é que funciona, porque você facilmente transforma um número que esteja na base 2 para a base 10. Basta que você jogue a regra do sistema posicional nele. Como é que é a regra? A regra é o seguinte, ó. A posição do número mais à direita é 0, corresponde a 0. Posição 0, tá? Esse número aqui, ó. Esse número aqui tem posição 0, tá na posição 0. Esse outro aqui na posição 1. Esse aqui na posição 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu tenho um número aqui que vai até a 15ª posição. Tá? Então, como é que fica isso aqui nesse jogo? Olha só como é que fica. O que eu tenho aqui, ó? O valor absoluto é 1. Vezes a base, que é 2, tá? Elevado à posição, que é 15. Então, ó, 1 vezes 2 elevado a 15. Qual é esse aí? 32.768. Mais, aí você vem para outra posição aqui, ó, 0 vezes 2 elevado a 14. Só que você vai perceber que toda vez que aparece 0 aqui como na posição do algoritmo, ele anula essa conta, porque 0 vezes qualquer número é 0, então não vai somar nada, tá? Então você só precisa contar onde aparece 1. Então 1 vezes 2 a 15, mais 1 vezes 2 a 10, elevado a 10, mais 1 vezes 2 elevado a 9, mais 1 vezes 2 elevado a 6, mais 1 vezes 2 elevado a 2 e mais 1 vezes 2 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é 1, tá? Então, essa é uma regra matemática. Qualquer número elevado a 0 vale 1. Tá? Então, você faz essa conta aqui, que você vai chegar à conclusão
de que esse número aqui, ó, 100000101000101 corresponde a 34.373 na base 10. Tanto zero vale isso tudo, né? Esse número grandão aqui na base 2 corresponde a esse número aqui na base 10. Tá? É. Isso aí você faz para qualquer número, inclusive para o número hexadecimal. Tá certo? Então, por exemplo, esse número aqui, ó. 13E1 na base 16 corresponde a quanto na base 10? Mesma regra. Esse 1 aqui ocupa a posição 0, esse E ocupa a posição 1, esse 3 ocupa a posição 2, esse 1 ocupa a posição 3. Então fica 1 vezes, qual é a base? 16. 16 elevado a 3, que é a posição, mais 3 vezes 16 elevado a 2, mais, quanto é, o que é E? E corresponde a quê? A 14. F corresponde a 15. É o último número do sistema hexadecimal. Então, E é 14. Então, é 14 vezes 16 elevado a 1. Mais 1 vezes 16 elevado a 0. Ó, 16 elevado a 0 é 0. Aliás, todo número elevado a 0 é 1, tá? Então, 1 vezes 1 é 1. Aí você vai fazendo os cálculos aqui para chegar à conclusão de quanto é. Eu não fechei essa conta aqui não, tá? Mas vocês, qualquer um pode fechar. Aí eu ia falar um pouquinho de redes, de módulos processadores e tal, da aplicação dos sistemas de rede, tá? Como conjuntos importantes para potencializar a capacidade de processamento, mas nosso horário já passou muito e esse é um assunto que é menos importante para nós aqui. Eu ia dar uns exemplos aqui de rede. Eu vou encerrar por aqui. Basicamente esse conteúdo foi concluído, né? Eu espero que vocês tenham tirado proveito, conhecido um pouquinho a respeito disso, tá? Eu deixei essa apresentação disponível na sala de aula. Vocês podem baixar essa apresentação lá, está no formato de PDF, tá? Agora, uma vez estudado isso direitinho, vocês têm condições de fazer o questionário da... deixa eu botar isso para cá, peraí. Deixa eu botar isso para cá para vocês verem. Nossa sala de aula, né? Então, ó, o questionário aqui eu já liberei para vocês fazerem, os 2 questionários, tá? Esses 2 questionários aqui é importante vocês fazerem. Agora, com os conhecimentos que vocês têm condições de dar uma estudada para fazer... Atividade 10 e 11, né? São as últimas, né? Isso, 10 e 11, tá? O que vai acontecer, pessoal? Daqui para a próxima aula, eu vou abrir a atividade 6 para vocês fazerem, tá? E vou dar um prazo para vocês fazerem esse artigo de opinião. Eu não vou abrir agora, vou abrir um pouco mais para frente, nesses dias, para vocês poderem ter tempo de fazer direitinho, tá? Tá bom. Então, o que vai ficar faltando é esse e esse aqui. O resto já estava disponível já faz tempo. 10, 11 e 6. 10, 11 e 6, tá? Ok aí, Theo? O Theo estava colocando aí para eu reforçar isso, professor, e tal. Aí colocou aí. Então, o senhor hoje vai falar sobre as atividades. Estou falando, tá? É isso aí. Com essas atividades a gente fecha a disciplina. A gente está fechando a nossa disciplina. Aí, na próxima aula é só nuvem.
Na próxima aula é nuvem, nós vamos vaguear pelo mundo, pelo universo, nós vamos voar, nós vamos voar que nem um passarinho. Professor, Oi. o senhor também poderia aproveitar, já que vai falar sobre as nuvens, e falar também um pouco sobre os drives, né? Isso, nós vamos falar sobre o Drive, que é o principal disco virtual da nuvem. É onde nós vamos nos concentrar na próxima aula. Um vai levar o outro, Beleza? É o principal dispositivo da nuvem hoje que a gente tem, tá? Meus queridos, vocês são lindos. Eu estou apaixonado. Então eu encerro por aqui o nosso encontro de hoje, querendo dar um arroxo em vocês na próxima semana. Um arroxo grande. Próxima semana a gente dá esse arroxo na despedida. Certo, certo. Esse arroxo virtual não dá certo não, cara. Um monte de mulher bonita aí para eu dar um arroxo pessoal, não consigo. Isso é uma covardia com a assim gente. É sacanagem da pandemia, né, professor? Isso é uma covardia com a gente, cara. Ó, eu tô falando assim, a minha esposa tá aqui do lado, ó. Tá Vai olhando levar pra uma surra hoje. Vou levar uma pizza. Ei, pessoal, um grande abraço aí. A gente se vê então na próxima quarta-feira, tá? Não se esqueçam, o nosso horário é 18 horas. Tá bom, professor. Tchau. Boa noite. O que houve aí que vocês estão rindo de mim? Eu falo assim só para